Capítulo 12. Da homologação do penhor legal. Artigo 703. Tomado o penhor legal, nos casos previstos em lei, requererá o credor ato contínuo à homologação. Parágrafo primeiro. Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Parágrafo segundo. A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo do credor a notário de sua livre escolha. Parágrafo terceiro. Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar a sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente para a decisão. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. Artigo 704. A defesa só pode constituir, inciso 1, nulidade do processo, inciso 2, extinção da obrigação, inciso 3, não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos à penhora legal. Inciso 4, alegação de haver sido ofertada caução idônea rejeitada pelo autor. Artigo 705. A partir da audiência preliminar, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 706. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Parágrafo 1º. Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção da obrigação. Parágrafo 2º. Contra a sentença caberá apelação e, na pendência de recurso, poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor. Capítulo 13. Da regulação de avaria grossa. Artigo 607. Quando ainda existir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento. Artigo 708. O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários. Parágrafo 1º. A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura de avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz, que decidirá no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Se o consignatário não apresentar garantia idônea a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruírem a petição inicial, que deverá ser caucionado sobre a forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Parágrafo 3º. Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial de sua carga na forma dos artigos 879 e 903. Parágrafo 4º. É permitido o levantamento por alvará das quantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente e depósito judicial até o encerramento da regulação. Artigo 709. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da avaria grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Artigo 710. O regulador apresentará o regulamento da avaria grossa no prazo de até 12 meses, contado da data da entrega dos documentos nos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Parágrafo 1º. Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão vista as partes pelo prazo de 15 dias e, não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença. Parágrafo 2º. Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no prazo de 10 dias após oitiva do regulador. Artigo 711. Aplica-se ao regulador de avarias os artigos 156 a 158 no que couber. Capítulo 14. Da restauração de autos. Artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.